Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Power BI Extreme. E nessa série de vídeos você vai encontrar dicas e informações valiosas sobre como transformar os seus dados em informações de auxílio à tomada de decisão da sua empresa. Eu me chamo Josadak Girão e o tema de hoje vai ser tabela calendário. Antes de tudo, a gente precisa entender que a tabela calendário é uma das tabelas mais importantes que você pode ter no seu modelo de dados. Algumas pessoas, geralmente no início principalmente, começam a utilizar a coluna de datas da tabela fato, da própria tabela fato. Mas isso não é uma boa prática, principalmente porque o seu modelo de dados tende a crescer, você tende a agregar novas tabelas no seu modelo de dados e com isso você vai começar a ter várias tabelas diferentes que contêm colunas data. E qual delas você vai utilizar? Vai começar a relacionar uma com a outra, vai começar a ter uma série de problemas que você quer evitar. Então, quando você tem uma tabela calendário no seu modelo de dados, isso lhe ajuda muito e você tem uma tabela única onde você vai ter todas as datas relacionadas, todas as datas que estão ligadas àquele modelo de dados. Então vamos aqui para a tela do computador para a gente já colocar a mão na massa. Primeiramente eu queria mostrar para vocês o modelo de dados que a gente vai, o banco de dados que a gente vai utilizar nesse exemplo aqui no Power BI. Eu estou com essa instância do SQL Server instalado e eu tenho um banco de dados que é o banco de dados que está carregado lá no Power BI. O banco de dados que a gente vai utilizar é esse banco de dados aqui da Contoso Corporation, que, para quem não sabe, é uma empresa fictícia que foi criada pela própria Microsoft para fins de estudo, para fins didáticos. Vamos fazer uma consulta aqui no banco de dados. Use Contoso. Vou dar um select na tabela calendário. Date. Então aqui, nesse banco de dados, a tabela calendário se chama Date, mas ela pode chamar Data, de calendário, Dim calendário. Então cada empresa pode chamar de uma forma diferente, certo? Então aqui é só para a gente ver que eu estou puxando essas informações do banco de dados que está instalado localmente para o Power BI. Então não se preocupe se você não tem uma base de dados instalada. Eu estou mostrando aqui que a gente tem que a gente vai consultar do banco de dados, porque geralmente esse é o cenário que a gente encontra nas organizações. Mas eventualmente não é o melhor caminho, mas eventualmente a gente também pode conectar via relatórios, né, via CSV, XLSX, certo? Então nessa DIN-Date a gente tem algumas informações aqui que eu vou iniciar aqui, só mostrar por cima superficialmente aqui dentro do SQL, e a gente vai lá para o Power BI trabalhar nela lá. Então veja que aqui a gente tem, ó, na DIN-Date a gente tem uma Date Key, a gente tem uma coluna de chave, então é a chave da nossa tabela, que nesse modelo de dados aqui é a própria data no formato data-hora, tá vendo? Temos uma coluna full date, onde ele tem apenas a data, isso com separador de hífen. Tem uma descrição da data, onde ele faz simplesmente a full date com separador de barras, certo? E aqui ele vai fazendo algumas estratificações dessa data aqui, dessa full date, que é o que a gente precisa para usar justamente numa modelagem de dados. Então vamos lá para o Power BI, que vai ficar mais claro a gente olhando por lá. Então veja aqui que a gente tem, ó, as mesmas tabelas que a gente tem lá no banco de dados, a gente tem aqui no Power BI, que eu fiz uma conexão via banco de dados. Vamos aqui dar uma olhadinha na tabela, aqui a gente vai fazer alguns filtros nela. Tá vendo? A gente vê aqui a mesma informação que a gente tem lá no banco de dados, está carregada aqui no Power BI, uma date key, uma full date, uma date description. E aqui a gente vai dar uma olhadinha nessas colunas. A gente tem uma calendar year, e onde ele puxa só o ano de cada data. Então a referência sempre vai ser essa coluna aqui, full date. Então aqui ele tem o ano de cada data que está aqui nessa coluna. Então vamos olhar.
essa base ela vai de 2005 até 2011. Então, se você quiser filtrar só os dados de 2009, 2010, 2011 e assim sucessivamente. Ele também cria uma coluna label com a descrição da informação que está dentro da célula, digamos assim. Então, ele criou aqui o year, né, que é o ano em inglês, 2005, mesma coisa. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 2005 a 2011, mesma coisa dessa coluna, só que com esse rótulo de dados aqui dentro. Temos essa coluna aqui de semestre, né? Então ele tem a mesma informação ano e semestre junto. Então veja 2005, 2, então é 2005 segundo semestre. E assim sucessivamente ele vai ter 2005, 1, 2006, 1, 2006, 2, veja aqui, ó, 2005, 1, 2005, 2, 2006, 1, 2006, 2, e assim sucessivamente para cada ano. Da mesma forma, tem uma coluna de quarter, né, de trimestre, e aí a lógica continua sendo a mesma, ele colocou aqui ano e o trimestre, então a gente vai ter 2005 primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, 2016 primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, e assim sucessivamente, certo? E assim foi a forma como essa base de dados foi construída. Essa não é a forma... Não é a única forma que você tem para fazer, mas aqui já dá uma ideia de como a gente vai construir uma tabela calendário, certo? Aqui da mesma forma criou uma coluna quarter label, né, o trimestre e a descrição do trimestre, tem o Qzinho aqui, ó. Então se a gente quiser filtrar, por exemplo, só o quarto trimestre de todos os anos, tá aqui. Filtrei só o Q4, a gente tem só o quarto trimestre de todos os anos. Isso lá na nossa modelagem a gente vai conseguir fazer alguns filtros, por exemplo, de comparação, né? Então se você quiser comparar quarto trimestre do ano 2005, 2006, 2007, 2011, você vai saber qual foi o melhor quarto trimestre desses anos. Então, isso é a importância da gente ter essa base de dados construída dessa forma. Temos aqui também deixa eu limpar aqui o filtro, limpar todos os filtros. Temos aqui também o mês, onde a lógica continua sendo a mesma, 2005, 07, o mês em número, com 2 dígitos, né? Então você vai ver aqui 2005, 01, 02, 03 até 12 e começa 2006, 01, 02, 03 e vai até 12 e assim sucessivamente até 2011, que é o último ano, né? 2011, 12. Temos também aqui o nome do mês, certo? E aí sucessivamente, a gente tem a mesma lógica para a semana e a mesma lógica para dia da semana. O que eu queria mostrar aqui era o seguinte, uma coisa importante aqui desse modelo é o seguinte, aqui também temos os nomes dos dias da semana, certo? Da mesma forma que a gente tem os dias da semana em número, né, o número do dia da semana, temos o nome do dia da semana. Antes de eu mostrar o que eu estava querendo mostrar, só para ilustrar aqui, aqui ele também tem um ano fiscal, tá vendo? E ele faz a mesma lógica, isso porque algumas empresas podem ter um ano fiscal diferente do ano calendário. E se for o caso, você pode fazer essa construção aqui dentro da própria tabela calendário. Então aqui a gente tem um ano fiscal, nesse aqui eu dei uma olhada e ele coincide, então tá tudo certo. Mas você poderia ter um ano fiscal diferente, e aí você faria essa construção aqui dentro, certo? Mas o que eu queria mostrar aqui era o seguinte, uma coisa muito importante aqui dentro desse modelo, que veja o que ele tem construído aqui, ó. É um dia útil, is work day, é um dia útil. Então ele já fez essa triagem ao longo dos anos para saber qual dos dias é útil e qual não é. Nisso aqui você pode separar o que é final de semana, por exemplo. Final de semana não muda, né? Então o que é sábado e domingo você já vai saber. Então você pode criar no seu modelo, na sua tabela calendário, uma lógica que vai lhe dizer quais são os sábados e domingos e quais são os feriados que já são certos. Feriado de data Natal, Ano Novo, por exemplo, você já pode marcar como feriado, né? Aqui ele colocou dia útil e final de semana apenas, mas você pode também marcar como feriado. E tem até uma coluna aqui, ó, é feriado?
mas não está numerado. Então você poderia criar também uma lógica para sinalizar quais desses dias aqui são feriado, certo? Temos aqui também essas outras 3 colunas aqui, onde ele olha qual a estação em cada região do planeta. Então, estação do ano na Europa, estação do ano na América do Norte, estação do ano na Ásia. Veja que interessante. Dentro do próprio modelo de dados, você já pode construir essa lógica. Então, você tem aqui, ó, dentro da Europa, você tem separado a volta às aulas, feriado, nada, né? Provavelmente dias úteis, e Spring Business, a primavera, né? Na Europa. Então, você já tem isso aqui separado dentro da sua tabela calendário, que são períodos do ano que não mudam. Né? Então, você vai saber facilmente isso aqui. Norte América, a mesma coisa. E Ásia, a mesma coisa. Então, veja qual é a riqueza de uma tabela calendário. Né? O que a gente pode construir simplesmente através da nossa tabela calendário. Né? Então vamos agora ver como é que a gente faz para criar uma tabela. Antes de a gente criar, vamos trabalhar com essa tabela que já está criada no banco, só para mostrar para vocês aqui um exemplo. Então a gente tem aqui a Fato Vendas e a DIN Date, que é a nossa DIN Calendário. Vamos puxar uma informação aqui da Fato Vendas, só para a gente ver um exemplo dela trabalhando com a calendário. Deixa eu ver qual coluna eu vou escolher. Uma coluna de data, Sales Amount. Aqui. Valor vendido, né? O valor de venda. Quando eu puxo ela aqui para o nosso Power BI, ele dá aqui 12 bilhões, né? 12 bilhões, 413 milhões, 657 mil, 608. Então ele está aqui, ele trouxe o número bruto, apenas uma coluna aqui com o número. Vou colocar um rótulo de dados para ficar mais fácil. Opa, agora está aqui, 12,4 bilhões. E ele tem o número cheio. Então esse número aqui não diz nada para a gente. Né? Não tem informação nenhuma nesse número aqui. 12 bilhões, certo? Em quanto tempo? Se for 12 bilhões em 30 anos, cara, então a empresa vendeu muito pouco. Né? Se for 12 bilhões em um ano, aí ela talvez tenha vendido bastante. Né? Mas aí vamos usar a DIN Date. Essas duas tabelas, nesse modelo de dados, como ela veio do banco de dados, elas já estão relacionadas. A gente pode dar uma olhada aqui. A gente tem aqui a Fato Vendas e a DIN Date. E veja que ela tem um relacionamento aqui já criado pela Date Key. Né? Então ela tem um relacionamento. A gente pode ver mais detalhadamente como é que a gente faz os relacionamentos e para que eles servem em uma próxima aula. Mas nesse momento a gente vai simplesmente saber e entender que elas já possuem uma relação pela Date Key. Então eu vou pegar aqui a Date Key. Como a Date Key desse modelo de dados aqui, desse banco de dados, é uma data e ele já está formatado como data. Veja aqui que ele tem um calendáriozinho aqui, ó, então ele está formatado como data. Eu vou usar ela porque é mais simples e direto para a gente fazer essa nossa análise. Vou trazer ela aqui para o eixo e veja o que vai acontecer. Agora sim a gente tem uma informação relevante. Começou a ser relevante, né? Então a gente sabe que daqueles 12 bilhões foram 4 em 2007, 4 em 2008 e 3,7 em 2009. Então a gente já tem informação para a gente entender se a empresa está vendendo mais ou está vendendo menos. Nesse caso aqui ela está diminuindo as vendas delas ao longo do ano, porque isso é uma informação que a área de negócio vai avaliar. Nossa posição como analista de BI, analista de dados, é fornecer as informações, fornecer os insights para que as pessoas de cada área consigam analisar e consigam tomar as suas decisões. Então a gente tem aqui a possibilidade de já iniciar um drill down. Como a nossa tabela Date Key está formatada como datas e a gente deixou ela aqui como hierarquia de datas, a gente consegue fazer drill down. Então vamos ver como é que é isso. A gente clica aqui nesse botão aqui, nessa setinha para baixo e habilita o drill. E a gente pode ver aqui, começar a clicar, começar a interagir com esse gráfico. A gente pode clicar aqui em 2009, por exemplo, e ele vai abrir por mês. Opa, trimestre antes, né? A gente tem trimestre antes aqui, ó. Então abriu por trimestre. E ele mostra que dentro do ano de 2019, a gente vendeu
a gente não, a empresa, a Contoso Corporation vendeu 0,8 bilhão no primeiro trimestre, 0,9 no segundo, 0,9 no terceiro e 0,98 no quarto, certo? Se a gente quiser descer um pouco mais agora para o mês, então veja que eu estava no quarto trimestre, cliquei no quarto trimestre, ele vai abrir o próximo nível da hierarquia, que é mês. Então a gente vê que no trimestre foi 0,33 bilhão em outubro, 0,32 em novembro, 0,33 em dezembro. E se a gente quiser descer um pouco mais ainda na hierarquia, a gente vai até o dia, a gente quer saber em dezembro como foram os faturamentos, as vendas nos dias. Temos aqui também. Então a gente tem aqui a informação dia a dia, certo? De 1 a 31 de dezembro. Ok? Mas aqui a gente está vendo com a tabela calendário que consta na nossa base de dados e a gente não quer isso, a gente quer criar uma tabela nossa, né? Dentro do Power BI. Então vamos fazer o drill up aqui para voltar para anos. Então estamos aqui no nível máximo da nossa hierarquia. Então vamos agora criar a nossa tabela calendário em si. Primeiramente você vai em obter dados e criar uma consulta nula, uma consulta em branco. Dependendo da versão do Power BI que você esteja usando, aqui vai estar escrito consulta nula. Como essa versão aqui é a mais recente, é a versão agora de dezembro de 2020, a gente tem essa nomenclatura aqui para esse campo que é consulta em branco. Vamos clicar nela. Para quem já conhece um pouco de Excel, não vai estranhar alguns comandos das funções DAX, das funções M. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com M, como a gente está no editor de consulta, a gente está trabalhando com M. Então vamos ver como é que a gente cria uma coluna de dados usando função M. Primeiro a gente vai fazer igual, espaço, e vai escrever list.dates. Certo? Veja que ele já está mostrando aqui, igual como funciona no Excel, ele já está mostrando aqui uma lista de funções candidatas, de fórmulas candidatas de acordo com o que você digitou. Um outro ponto importante para a gente saber com relação a M e com relação a essa função é que ela é case sensitive. Então se você colocar list.dates com D maiúsculo, ele não vai interpretar corretamente. Então ele interpreta maiúsculos e minúsculos. Mas veja que aqui, ó, se você escreveu errado, ele já está sugerindo ali o certo, tá vendo? Tá aqui a sugestão do certo. Mas se você insistir em continuar com a função errada e der um enter, acabei de dar um enter aqui, ele não encontra, tá vendo? Ele não encontrou a função. Ele sugeriu a certa, como você insistiu na errado, ele deu um erro porque ele não encontrou a função. Se você corrigir aqui, agora sim ele vai interpretar corretamente. Porém, deixa eu voltar aqui. Eu abri parênteses e veja que essa função ela tem argumentos. Ela precisa de 3 argumentos nela para que ela traga a informação que você deseja, que é a lista de datas. Você pode fazer essa construção por aqui usando o DAX, ou a gente pode usar a interface de usuário. Então eu tiro os parênteses, não vou usar parênteses e dou um Enter. Veja o que acontece, ele vai abrir essa interface de usuário onde você vai preencher essas informações aqui, que são aqueles 3 parâmetros que ele estava solicitando lá. Então você vai preencher aqui de forma mais simples e vai gerar a sua função. Então, start date, qual é a data de início que você precisa? Então a gente sabe que a nossa base de dados começa em 2005 e a gente precisa que a nossa tabela calendário contenha todas as datas que estão na nossa base de dados, certo? Então, vamos iniciar lá de janeiro de 2005. Como a gente está falando de dado passado, esse dado não vai mudar, né? Então, se ele inicia em 2005, ele não vai passar algum dado em 2004. O que pode acontecer é a base de dados crescer e aí a gente vai também prever isso e vai colocar uma data futura, um prazo futuro, certo? Então, start date 01 do 01 de 2005, certo?
A contagem aqui, esse count que ele chama aqui, ele quer saber qual a quantidade de dias que você quer na sua base de dados. Então, digamos que a gente quer um ano, então a gente iria colocar aqui 365 dias. Então, a partir da data de início, ele vai 365 dias para frente. Como a gente tem essa base de dados que vai até 2011, a gente precisa de pelo menos 6 anos aí. Então, vamos colocar 10 anos, que dá 3.365 dias. É isso? Não, 3.650 dias. E o step, ele quer saber de quanto em quantos dias você quer contar as datas até chegar nesses 10 anos. Então a gente quer de um em um. Né? A gente quer todos os dias, um dia após o outro. Depois que você preencheu esses argumentos, invocar, que simplesmente é chamar, carregar a função. E veja o que aconteceu aqui, criou a nossa lista de datas. Um outro ponto importante é o seguinte, veja que ele tem aqui a informação das consultas estão em formato de tabela. Essa daqui, como a gente usou a função list.dates, ele criou uma lista. Veja que aqui ele está com formatozinho de lista. Ele criou uma lista, a gente não quer uma lista, a gente quer uma tabela, para a gente poder carregar lá no nosso modelo. Então aqui a gente já tem essa informação aqui, ó, na aba de transformação do Power BI, você já tem aqui uma função que vai transformar uma lista em uma tabela. Simplesmente clica nela e ela já vai fazer a conversão aqui, converteu. E ele vai lhe dar essas opções para ver se você quer fazer alguma delimitação dentro da tabela, fazer algum tratamento. A gente não quer fazer nada porque é simplesmente data. Ok. E pronto, temos a nossa coluna de datas. Porém, veja aqui um detalhe que na tipagem ele não está tipando corretamente, ele não está considerando ainda que isso aqui é uma data. Então você precisa definir qual tipo de dado que está contido nessas colunas, nessas células aqui. Então clica aqui e muda aqui para data. Agora sim, ele já carregou uma etapa aqui, o tipo alterado, e mudou aqui para data. Então nosso dado está agora tipado corretamente como data. Simplesmente agora você vai fechar e aplicar. E veja que ele vai carregar essa informação aqui para o nosso modelo de dados. Pronto, feito isso, nossa tabela calendário está carregada dentro do nosso modelo de dados. E veja que ela veio para cá com o nome função invocada, porque foi o processo que a gente fez lá no Power Query. Certo? Então a gente pode mudar aqui. Vamos mudar o nome dela para dim calendário. E vamos mudar o nome da coluna para datas. Prontinho, agora nós temos uma tabela calendário que nós criamos dentro do nosso modelo de dados. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse gráfico aqui para criar um novo gráfico. Certo? Deixa eu diminuir ele aqui. E não, vou colocar para cima e um para baixo. Então a gente tem esse gráfico aqui que está construído com a tabela calendário do nosso modelo de dados. E temos esse aqui que é uma cópia do inicial. O que a gente vai fazer? Vou trazer a coluna de datas. Vou trazer a coluna de datas dessa tabela para essa tabela aqui. Vou trazer a coluna de datas que está selecionada na DIMDate do nosso banco de dados Acontoso e vou substituir aqui no nosso modelo, no nosso gráfico. Tirei a coluna de datas. Veja que ele voltou para os 12,4 bilhões, porque ele não tem mais referência de datas. E vou trazer para cá a coluna datas. Agora veja o que aconteceu. Ele não trouxe os dados corretamente. Isso porque nós não fizemos o relacionamento dessa tabela
com a tabela fato vendas. Então vamos fazer o relacionamento. Tá aqui a nossa DIN calendário. Vou trazer ela aqui para perto da nossa fato vendas. E nesse caso aqui, como a gente sabe que a date key é uma coluna de datas no formato data-hora e a nossa tabela calendário só tem uma coluna de datas, a gente consegue relacionar uma com a outra. Então vamos fazer esse relacionamento. Clica aqui na coluna de datas em calendário, arrasta para a date key da fato vendas. O próprio Power BI vai criar esse relacionamento agora. Então está aqui, nosso relacionamento está criado. Vamos voltar lá no nosso relatório e veja o que aconteceu. Ficou igualzinho ao relatório de cima, porque na nossa tabela calendário contém todas as mesmas datas que contém lá no banco de dados. Certo? E aqui a gente tem o drill também ativado da mesma forma. Então vamos aqui, ó, clicar em 2009 e ele abriu semestre a semestre, ou trimestre a trimestre. Vamos entrar no quarto trimestre, ele vai abrir o mês a mês e assim sucessivamente. Nós temos a nossa tabela calendário funcionando perfeitamente. Porém, o que a gente não tem aqui na nossa tabela calendário que tem aqui na DIN Date, na Date Key do banco de dados? Nós não temos criado aquela série de informações estratificadas, né? Por exemplo, nesse gráfico aqui a gente pode fazer um comparativo de semestre ou de dia útil, porque a gente já tem construído na nossa tabela, certo? Então vamos puxar para cá, vamos criar essa segmentação de dados. Opa, não era isso que eu queria fazer. Eu transformei o gráfico numa segmentação, não é isso, eu quero adicionar uma segmentação aqui. Então clico aqui na área em branco, vou na opção segmentação de dados, adiciono a segmentação de dados aqui. E dentro dessa segmentação de dados eu vou colocar uma dessas opções que estão na nossa DIN Date do banco de dados, não é a nossa tabela que a gente fez. Certo? Então eu vou colocar aqui o quarter, por exemplo, campo quarter. Mudar o formato aqui para lista. Certo? Então ele já trouxe aqui, ó. Não era esse quarter que eu queria esse aqui, ó, quarter calendar quarter label. Então eu vou trocar a informação aqui, tiro a quarter, perfeito. Agora sim, eu tenho só os quarters, tá vendo? Quarter 1, quarter 2, quarter 3 e quarter 4. Então se a gente selecionar aqui, ó, Q4, o nosso gráfico ele vai mudar e ele vai trazer os valores dos quartos trimestres de cada ano desse aqui. Então, no quarto trimestre de 2007, a gente vendeu 1.3. No quarto trimestre de 2018, 1.1. No quarto trimestre de 2009, 0.9. Então, as vendas estão caindo no decorrer do ano. Certo? Como é que a gente faz para criar esse mesmo visual dentro da nossa tabela calendário? Veja que aqui os dois gráficos foram filtrados porque as tabelas estão relacionadas. E como a gente fez um relacionamento da nossa DIN calendário direto com a fato vendas, e a fato vendas está relacionada com a DIN date, a gente consegue fazer esse filtro cruzado aqui. Mas a gente também quer criar essas mesmas colunas na nossa DIN calendário, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá para o nosso editor de consultas. Então você vai clicar aqui em transformar dados e a gente volta para o editor de consultas. E a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui uma coluna de índice, né? E para fazer isso é bem simples. A gente vai selecionar a coluna de referência e vamos simplesmente clicar aqui em coluna de índice. Mas veja que ela tem uma opção aqui onde você pode iniciar de 0 ou de 1. Então nós não queremos iniciar de 0, geralmente a gente quer iniciar de 1. Então clica em D1 e ela faz aqui o índice dessas datas aqui para gente.
certo? Então, começando de 1 até 3.650, né? Que foi a quantidade de dias que a gente adicionou quando criamos aqui a nossa list dates. Vamos reposicionar aqui a coluna de índice no início, para ficar bem organizado. Então, a gente tem aqui a primeira coluna de índice, depois a coluna de data. E agora vamos estratificando, tirando as informações que a gente precisa. Então, sempre referenciando a coluna de data. Inclusive, se você desmarcar, na verdade, se você sair da coluna de data, essa opção aqui vai sumir. Então, veja aqui, ó, a gente marca a coluna de índice. O próprio Power BI entende que essa não é uma coluna de data e a gente não consegue fazer as extrações que a gente precisa. Então, vamos aqui marcar, selecionar a coluna de datas. E a gente vem aqui, adicionar a coluna, datas, ano. A gente quer o ano dessa data. E aí ele vai criar uma coluna chamada ano apenas com o ano. Vamos fazer a mesma coisa para extrair o mês. Aqui o mês. Então a gente tem o número do mês, vai ter aqui. É interessante também que a gente tem o nome do mês, né? Então vamos aqui, mês, nome do mês. O que mais a gente vai tirar? Vamos extrair aqui também o trimestre. Acho que é interessante para algumas análises, né? Então, trimestre do ano. Temos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. Vamos extrair também a semana. E aqui a gente tem a semana do ano e a semana do mês, né? Se você selecionar a semana do ano, ele vai fazer a contagem de 1 até 52, 53, dependendo do ano, né? Então vai gerar uma relação com as semanas do ano completo ou a semana do mês, aí ele vai contar a semana de cada mês do ano, né? Então, janeiro, 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Dependendo do ano, às vezes tem 5 semanas. Fevereiro, 1, 2, 3, 4. Março, 1, 2, 3, 4 ou 5. E assim sucessivamente. Dependendo do projeto que você esteja criando, às vezes vai ser interessante você ter a semana do mês. Eu gosto de trabalhar com semana do ano, acho que já pega o ano completo, inclusive se você disser uma semana do ano, você já consegue localizar qual é o mês também, né? Se disser semana 30, você sabe qual é o mês. Então, eu prefiro usar sempre semana do ano, mas alguns projetos vão requerer semana do mês. Então, vamos extrair aqui a semana do ano. Vamos extrair também o dia. E aqui o dia, veja que ele está trazendo exatamente o dia da data, certo? Dia 9, dia 10, dia 11. Mas a gente quer também... Mas a gente quer também o dia da semana. Talvez seja importante em algumas análises. Então a gente tem aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí começa de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas aqui, como estão usando só apenas número, a gente não sabe qual é o dia, né? Então vamos adicionar também o nome do dia. É importante ter dia, nome do dia. Pronto, tá aqui. Então a gente sabe agora que 6 é sábado, 0 é domingo, 1 é segunda. E aí vai sucessivamente, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e recomeça a contagem dos dias. E a partir daqui a gente pode fazer igual a gente viu lá no modelo que a gente tem carregado lá no SQL Server. Podemos criar uma coluna aqui para identificar o que é dia útil e o que não é. E aqui a gente pode criar uma coluna parecida com o que a gente viu lá naquele modelo, indicando para a gente quais são os dias úteis e quais são final de semana. Então a gente pode adicionar aqui uma coluna condicional, certo? E vamos dizer que se a coluna dia da semana for igual a 0, que é domingo, então final de semana. Adicionar uma outra condição e a gente vai dizer que se o dia da semana
for igual a 6, que é o sábado aqui, ó. Então 6 também vamos chamar de final de semana, se não, dia útil. Certo? Damos um OK. E ele vai criar essa nossa coluna condicional. Então temos aqui já, ó, final de semana e dia útil. Então, feito isso, nós temos nossa tabela de calendário concluída. Se a gente precisar, dentro do nosso modelo de dados, adicionar mais alguma informação, como a gente viu lá no exemplo, a gente pode ir adicionando aqui, mas basicamente a gente já tem a coluna, nossa tabela, na verdade, de calendário pronta. Então, simplesmente fechar e aplicar, e a gente vai ter todas as informações carregadas aqui para a nossa de calendário. Então, o Power BI está carregando as informações. E agora a gente pode adicionar aqui na nossa de calendário essa coluna personalizada que a gente criou, indicando qual é o final de semana e quais são os valores dos dias úteis. Então, vamos adicionar aqui. Ele deu esse erro aqui porque eu tenho duas informações de tabelas diferentes dentro da mesma segmentação de dados, então eu vou tirar esse quarter label aqui. Perfeito. E agora sim, a gente tem aqui como fazer um filtro dos valores dos dias úteis e os valores dos finais de semana. Então, marquei aqui dia útil. Então, a gente tem aqui os valores dos dias úteis. Marquei final de semana. E a gente tem os valores do final de semana. Perfeito. A gente pode também fazer o seguinte, adicionar essa coluna aqui como uma legenda dentro do nosso gráfico, por exemplo. Então eu vou trazer aqui a nossa coluna que a gente deixou ela com o nome personalizar. Eu vou trazer ela aqui como uma legenda. E a gente vai ter as duas informações no mesmo gráfico. Deixa eu desmarcar aqui, final de semana. Pronto, agora sim nós temos aqui os valores faturados no final de semana e os valores faturados nos dias úteis. Então, dia útil aqui é o azul escuro, final de semana o azul mais claro, e a gente vê que sempre dia útil é maior, né? Então, já começamos a ter informações, a trazer insights para a empresa, simplesmente segmentando o que é dia útil, que é o final de semana, e o valor faturado em cada um desses períodos. Então, a gente já começa a ter informações relevantes que podem auxiliar na tomada de uma decisão e etc. Ok, pessoal? Então é isso. Então, apenas recapitulando, nessa aula a gente aprendeu que a tabela de calendário é uma das tabelas mais importantes que você pode ter no seu modelo de dados e que não existe um BI. Não faz sentido ter um BI sem uma tabela de calendário, né? A gente viu que os padrões de tabelas em um ambiente corporativo. Aprendemos como criar uma tabela através de uma consulta nula, como fazer a ordenação das colunas, como fazer a granularização das datas, né? Então estratificando por ano, mês, semestre, quarta, então tudo que a gente fez e criando a coluna de índice também. Ok, então é isso e nos vemos aí na próxima aula com mais um episódio do Power BI Extreme.